Boa noite, já tem um montão de gente aí ao vivo, então quem puder ir compartilhando, nós temos uns minutinhos aí, o pessoal entrar, para variar, nós estamos bloqueados num monte de página, mas quem puder compartilhar com amigos e grupos e dando um toque na gente, como é que tá imagem e som, por favor. Daqui a pouquinho a gente dá os avisos e nós iniciamos, tá? Non c'è vero che Obrigada. Nós já vamos começar já, tá, gente? Quem puder fazer esse favor pra gente, de compartilhando e falando pra gente se tá tudo em ordem. Ah, já me bloquearam aqui, então não tem jeito. Demorou essa semana. Estou vendo aí, Edmilson está por aí, já falou, compartilhou, obrigado. Maria José Melo, boa noite. Tudo bem aí, imagem, som, eu não estou conseguindo ainda ver. Se vocês puderem dando um toque pra gente. Enquanto isso, quem quiser também comentar sobre a palestra de ontem, como a gente sempre faz, por favor, tá bom? Acho que a Ana acabou lá, acabou de compartilhar aí? Não, bloqueado. Então podemos, né, começar? Gilmar, boa noite, bem-vinda. Nós estamos em mais de 20 pessoas. Quem puder ir compartilhando e avisando, principalmente falando para a gente, Heloísa também já chegou por aí, boa noite. Obrigado, Elo. Gilmar também eu já falei, né? O Denilson também está por aí. Conceição também já está por aí, também já compartilhou, obrigado.
Então vamos lá? Gente, boa noite a todos novamente aí. A Lourdes acabou de me dar boa noite, mandei para ela, já está com a gente aí. Obrigado, Lourdes. Bom, só antes da Ana fazer a oração, da gente iniciar, como o Edmilson deu essa sugestão e tem funcionado, hoje nós nós falamos semana passada, nós terminamos o primeiro item, né? Felicidade e infelicidade relativas. E hoje, como nós dissemos, nós vamos entrar em perdas dos entes queridos, tá? A gente comentou a semana passada, é um assunto que a gente falou que a doutrina fala tanto e, por incrível que pareça, no Livro dos Espíritos, de questões diretas como subtítulo, só essas três, 934, 935 e 936, tá? Hoje nós vamos tentar fazer 934 e 935 e vamos deixar 936, mais uma vez, é praticamente um resumo, para a gente fazer sozinha, para a gente encerrar como a gente tem feito, né? Deixar da última questão, que é praticamente um resumo ou um apanhado para a gente conversar, tá bom? Então quem gosta de acompanhar com o livro na mão, parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1 ainda, das penas e gozos terrestres, perdas dos entes queridos, questões 934 e 935, tá bom? Então, quem gosta de acompanhar e quiser ir dando uma olhada, ninguém falou nada de som e imagem, deve estar bom, né? Porque senão já tinham resmungado, reclamado aí. Tá joia? Então vamos lá? Vai você, Cláudia, vai fazer oração? Começa você? Você vai fazer a oração primeiro? Quê? Vai fazer a oração primeiro, depois você dá os recados. Boa noite a todos. É com muita felicidade que a gente vê todo mundo aí junto novamente. Gratidão a todos que estão com a gente. E eu convido a todos a uma oração para a gente começar os nossos estudos da noite de hoje. Mentalizando a figura do nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo, agradecendo a Deus pela oportunidade, mais um dia, pela oportunidade do trabalho, do estudo, agradecer ao mentor espiritual desta casa de oração e todos os nossos amigos espirituais que acompanham o nosso trabalho, que nos ajudam, nos fortalecem, nos intuem. Gratidão por estarem conosco em mais um trabalho do Cristo. Peço que Jesus visite a todos nesse momento, levando muita luz, muita paz e muito amor a todos. Que o Mestre Jesus esteja conosco sempre, nos ajudando nos estudos de hoje, na compreensão, na divulgação e principalmente na força para que a gente consiga colocar em prática o que a gente fala, o que a gente explica, o que a gente ouve. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus. Que assim seja. Sim seja. Gente, muita gente conhecida, muitos que sempre estão com a gente. O Luiz chega agora, Silvia, boa noite, estou vendo bastante gente. Rosa, vi aí que você está pedindo oração para o Sandro. Como é que estão as coisas aí? Eu te perguntei aqui. Estão melhores? Como é que vocês estão? Vai dando notícia para a gente. Claro que ainda vai colocar no caderno de orações, mas dá notícias para a gente, por favor. Tá bom? E a todos os outros, como sempre, quem está entrando a primeira vez e quiser falar de onde é, a cidade que é, se apresentar, principalmente, a gente sempre tem dito isso, quem quiser falar o centro que frequenta na cidade de vocês, eu sempre digo que se tiver uma página no Facebook, é só colocar o arroba e digitar o nome que aparece, e as pessoas podem conhecer, podem curtir a página, podem seguir, e assim a gente está divulgando outros trabalhos, outros centros, enfim, que é o grande objetivo, né? Como a gente sempre diz, são várias casas hoje que a gente tem parceria, que a gente divulga trabalho, que as outras casas dividem os nossos trabalhos.
A Lúcia está falando, eu sou de Campinas, bem-vinda, Lúcia. E eu até anotei aqui, toda semana eu fico de falar e eu acabo esquecendo, a gente fala de outras coisas. Eu sou de Tietê, interior de São Paulo. Silvia, bem-vinda. Volta Redonda, olha aí, que bacana. Eu sempre esqueço de falar toda semana, depois no outro dia só que eu lembro disso. Sempre depois, quando vocês curtem, aliás, a gente sempre pede para quem puder curtir, compartilhar, porque assim o Face falaram para nós que ele vai abrindo a oportunidade da gente compartilhar mais, porque vocês viram que nós estamos bloqueados um monte de coisa. Isabel, boa noite, Alexandre, e as meninas aí na mesa, e a todos os irmãos em Cristo. Estou aqui no Bezerra de Menezes. Você entrou já outras vezes, né, Isabel? Obrigado. Eu acho que no Evangelho lá de semana passada estava também. E a gente sempre esquece, quem puder entrar, curtir, ou pôr o coraçãozinho, ou o dedinho e tal, porque aparece para a gente depois, e eu sempre depois consigo mandar o convite para curtir e seguir a página. O Gilson está falando que é de Varginha, olha que bacana. A Elaine está perguntando como eu acho no Livro dos Espíritos a página. Depende de cada livro, Elaine. Nós estamos na questão 934 hoje, tá? Então não dá para eu falar para você que página que é, porque cada edição tem uma edição de cada um, é de cada um de um jeito, né? Então não dá para eu te falar que página que é. Mas a questão 934, procura aí no livro, tá do meio para o fim já, nós já andamos mais da metade, pelo menos. Volta Redonda, as casas de coração ainda deve estar chegando, fechada provavelmente, né? Varginha aqui pertinho de Monte Belo. Olha lá, a Lourdes é de Monte Belo. Tá vendo? Falando, vocês acabam se encontrando, muita gente conhecida. Então quem puder curtir, e depois quando eu mandar o convite, quem puder, aliás, não preciso nem esperar o convite, quem puder curtir e seguir a página, é legal porque chega para vocês o convite, a notificação de quando tem live, de quando a gente tem os textos diários, tem o Bom Dia, que esse mês todo são vídeos, aliás, estão vídeos maravilhosos, né? O da Camila, para vocês terem uma ideia, está com quase 3.000 visualizações, da Camila Sá. Enfim, hoje foi da Neuza, o Gu já falou, o Gustavo Gandolfi, John Harley já falou, enfim, grandes amigos, grandes trabalhadores, esse mês todo vão estar conversando com a gente, né? O Jim que abriu, e a filha, a Júlia, que abriram para a gente, e agora esse mês todo nós vamos ter, tá bom? Então, quem puder fazer isso, essa gentileza, nós agradecemos, que assim fica mais fácil para vocês acompanharem as atividades. Boa noite, Elaine. Quem está chegando aí, a Ana está conseguindo responder por ali, quem eu conseguir falar o nome aqui, a Antônia está falando, eu curto e sempre me avisa. Essa é a vantagem, Antônia, obrigado, porque aí aparece para a gente, para vocês, quando a gente tem alguma atividade. Silvia, precisa de muita oração. Silvia, entra, não vai dar para a gente conversar aqui, claro que a Ana vai anotar e colocar no caderno de orações, mas entra no Sueli, boa noite, entra no nosso atendimento fraterno no WhatsApp, aliás, quem puder colocar o número aí, senão eu coloco aqui já, para vocês anotarem, mas na página tem, tá? Se vocês entrarem na nossa página, logo na capa inicial, tem a programação, as atividades de todo dia e tem o telefone nosso do WhatsApp do atendimento fraterno, que aí eu acho que é uma conversa mais particular, eu acho que a gente pode ajudar melhor do que a gente conversar aqui. Mas o que nós podemos falar de antemão é conte com a gente para o que a gente puder ajudar, tá bom? Então, o aviso principal é esse, que eu sempre esqueço, toda vez eu esqueço, nos convidados, para variar eu esqueci mais uma vez, do box da rifa. Mas no final eu pego para a gente dar uma olhadinha, porque nós vamos encerrar no sábado, né? Aliás, até ia sugerir, eu falei que sábado, quarta-feira que vem nós não vamos ter a transmissão do estudo, porque eu ia fazer o sorteio ao vivo. O que vocês acham? Quem comprou, o que vocês acham, se vocês puderem dar uma ideia, que a gente falou que ia sortear pela loteria federal sábado, mas como tem agora aquele sorteador automático, de repente é mais interessante a gente fazer o sorteio ao vivo. Se vocês toparem, a gente avisa nos grupos. Se vocês toparem, a gente faz, se não, deixa para sábado, porque nós não vamos ter, eu vou dar os avisos, mas tá bom? Então, Silvia, por favor, entre no atendimento fraterno. Deixa eu já marcar, gente, dá um minutinho, só vou marcar aqui e a gente já conversa. Silvia, ó, eu vou marcar aí, ó,
Esse é o telefone do atendimento fraterno. Tá aí na página, tá? Quem puder ir compartilhando ou responder para Silvio, para quem puder mais fazer. Lourdes, não, ainda nós temos alguns números, não, nós temos bastantes números ainda, tá? Amanhã a gente vai colocar de novo na página para reforçar. R$10 o número, né? E aquele box super bonito, eu esqueci de trazer aqui, mas está na página, amanhã a gente vai colocar a foto de novo. São 7 livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, que é Espiritismo, Céu e Inferno, que é Espiritismo, e Obras Póstumas, tá? Os 7 livros, mais um CD com as 7 obras também em áudio. Então, é super bacana, tá super bonito, novinho, e a gente vai colocar. Valéria, boa noite. Então, a gente avisa, vai colocar mais uma vez para vocês darem uma olhada, mas já falei da rifa então. Tá? Não vi nenhum comentário ainda. Se alguém quiser comentar sobre a palestra da Andressa ontem, fiquem à vontade, senão a Ana e a Cláudia começam aqui, se alguém quiser falar. Alguém vai começar? Pode começar, Cláudia. Olha, eu vou resumir numa palavra, foi magnífica, né? Porque fez muita reflexão, muita voz dela encanta, né? Músicas assim que trazem um sentimento, e parecia que ela estava ali do meu lado. A energia que passou a palestra dela foi muito forte, foi muito boa, né? Dava para sentir Jesus ali do lado da gente. E assim, eu senti um puxão de orelha. Eu tenho que fazer mais do que eu estou fazendo, né? Eu precisei esperar uma pandemia para me mexer um pouco mais do que eu me mexia. Eu vou esperar o que agora acontecer? Então eu parei e fiquei refletindo muito sobre isso, mas simplesmente fantástica. Não tem. Quando vai ser a próxima? Que olha, foi show, viu? Só a voz que ela tem. Nossa. Voz, música, e energia, né? Que ela transmite, né? As letras das músicas fantásticas. Ela trouxe bem a conscientização da pandemia, do que trouxe, fez a gente pensar, né, bastante sobre tudo isso. E começou com esse assunto, mas ela foi levando, sempre baseado na doutrina e com pensamento, assim, uma linha de pensamento bem legal sobre esses espíritos que estão chegando, sobre as crianças, enfim. No final ela fechou com chave de ouro, com uma música inédita, né? Ela falou dela, uma música linda, maravilhosa. Então foi muito bom. Música sempre eleva muito mais a gente, mais fácil da gente elevar o pensamento, né? E manter uma vibração legal. Muito bom. Quem não assistiu, assista, gente. Valéria Braille está falando, compartilhe suas palavras, Cláudia, fantástica. Hoje assisti novamente para refletir mais ainda. A Lourdes falou, foi maravilhosa as músicas e uns puxões de orelha. Mais alguém? Edmilson, que falou que gostou muito ontem a gente no grupo. O pessoal que puder falar, a gente agradece. E a Ana lembrou, quem não assistiu ainda, está disponível tanto no Face como no YouTube. Eu sempre digo que no YouTube é mais fácil para procurar. Wagner, boa noite, abração. Eu sempre faço mais fácil no YouTube porque fica lá o cartaz, né, a data, o tema, enfim, é mais fácil para procurar. Tem todos os vídeos lá, se vocês entrarem, desde, acho que pelo menos uns 5 anos, né, uns 5, 6 anos que tem os vídeos lá, desde quando a gente começou a gravar para depois colocar. Então tem mais, né, tem uns 6 anos. Mas os últimos, principalmente, tem todos os cartazes, os temas, então fica facinho. Eu acho mais fácil do que no Facebook, porque no Facebook tem aquilo que eu falo, tem no mínimo agora os vídeos do bom dia, o texto diário, a transmissão e o boa noite, que são sempre no mínimo 4 publicações. Então você deixa uma semana, tem 30, 40 publicações para a gente encontrar às vezes o que nós estamos querendo, né? Então no YouTube é mais fácil, mas qualquer um dos dois. Elvira, boa noite, bem-vinda.
Bom, eu não vou falar muito da Andressa, né? É aquilo que a gente comentei com ela, a gente coloca algumas coisas, tinha visto algumas coisas, quem indicou foi o João, a Maria José, as músicas lindas, fez a gente refletir. Foi o João Vitor que indicou, como alguns outros que estarão com a gente, o Aldo, essa semana mesmo, semana que vem nós vamos ter o Ricardo Sardinha, que toca ontem, na frase de Jesus, nós colocamos ela cantando Força Estranha com o Ricardo Sardinha no piano. Então o Ricardo vai estar com a gente na terça-feira que vem. Na outra terça, encerrando as palestras de terça, Jean, olha quanto tempo, boa noite, bem-vindo. Encerrando o mês de dezembro, então nós temos a semana que vem palestra musicada de novo com o Ricardo Sardinha, grande compositor e músico, tanto que acompanha todos esses outros. E na última terça-feira é o Plínio de Oliveira, muitos já viram aqui o ano passado com o John, que é músico profissional, tem um trabalho fantástico, maravilhoso, tudo mais, não dá pra gente nem ficar elogiando muito. Serão essas 3 nas terças, e no dia 23, agora não vamos ficar discutindo a data, que agora eu lembrei de cabeça, no dia 23, que é uma quinta-feira, a última palestra do ano, que nós deixamos de propósito para uma quinta-feira, vai ser o Jim, que sempre está com a gente, é um grande parceiro, e nós deixamos para o Jim encerrar. A gente ia deixar o Plínio encerrar no dia 21, mas nada mais justo do que a gente ter o Jim com a gente, que tem uma parceria fantástica, a dona Aquilina, agora nós já trouxemos a Júlia também, agora nós vamos contratar a família inteira. Então, o Jim que encerra com a gente, estava ontem na palestra, ficou encantado, não conhecia a Andressa. E o que eu estava falando da Andressa é isso, as pessoas, o João apresentou o trabalho, fui dar uma olhada antes de convidar, achei fantástico o trabalho dela, como eu disse ontem na transmissão, não faz só música espírita, canta música popular, aliás, muito bem. Então, ontem a gente colocou o canal lá dela no YouTube, ficou na transmissão para quem quiser conhecer, vale a pena. Extremamente, além de tudo, né, extremamente agradável, extremamente simples, humilde, coisa que nós estamos precisando demais na doutrina espírita, né? Nós estamos vendo, a gente sempre reclama dos bambambam, agora nós estamos vendo molecada se achar metido demais da conta, se achando os donos da verdade, com pouca idade já começa a me assustar, já começa a ficar de cabelo em pé, quando a gente começa a achar que, eu começava a olhar e falar que, nossa, não sei quem está se achando, agora nós estamos começando a ficar mais preocupados ainda, que nós estamos, em vez de regeneração, nós estamos regredindo, regredição, se você tem essa palavra. Então, e ontem a Andressa, com todo esse trabalho, que ela falou com uma simplicidade absurda, muito trabalho já feito, um trabalho fantástico, que depois foi me falar, e ficou extremamente, mais um, graças a Deus, falei para a Ana ontem à noite, mais um que participa das nossas transmissões e que depois nos relata e a gente percebe durante a transmissão, que estava extremamente emocionada. Ela falou isso no começo da transmissão, no meio da transmissão ela deu uma baqueada, eu achei que ela fosse começar a chorar, e no final também, e quando encerrou, ela veio falar para mim que realmente é absurda a energia que chega. A gente já ouviu isso de outras pessoas, o Jim foi um, que teve uma palestra nossa no passado, que ele quase não conseguiu acabar do tanto que estava emocionado, e a gente fica muito feliz, quer dizer que a espiritualidade que tem acompanhado os nossos trabalhos tem feito por nós muita coisa, né? Para que chegue até essas pessoas que se propõem a fazer esse trabalho de divulgação. Por isso que a gente sempre pede, gente, eu falo isso, e às vezes no grupo nosso de trabalho do WhatsApp deve ter gente que deve perder a paciência, porque eu cobro mesmo, porque eu acho que é o mínimo, se a gente tiver um pouco de vergonha na cara, é essa palavra, para a gente retribuir a dedicação, o esforço, o carinho que essas pessoas têm. Que é aquilo que eu sempre digo, não é simplesmente sentar na frente do computador e fazer, e ficar uma hora que já é dispendioso, né? Eu já estou tirando uma hora e meia do meu dia para fazer isso em benefício dos outros. Claro que para a gente também, mas para os outros. Então, o mínimo que a gente cobra das pessoas, Ô Paulo, boa noite. O mínimo que a gente cobra, e eu sou chato nesse sentido, é de que as pessoas valorizem isso como uma maneira de reconhecimento da gente, porque ou a gente está achando que nós somos muito mais que isso, né? Ou nós estamos olhando todas essas pessoas que nos auxiliam nesse sentido e falam assim, esse daí é mais um, né? Eu faço muito melhor. E de repente tem muita gente achando isso, né? E essas pessoas que estão se achando assim, por favor, entrem em contato e a gente coloca para participar, né? Mas por isso que a gente pede tanto
que compartilhem. Tá aí o Paulo, ó, várias vezes entram amigos, nós tentamos entrar, né, como a gente tem transmissão todo dia, sempre que eu consigo eu dou uma escapadinha para escutar o Paulo, para escutar o Fernando, porque é uma maneira da gente conseguir também ir assimilando, aprendendo outras visões, outras, principalmente de pessoas que têm um conhecimento muito maior que o nosso. Tá aí o Paulo, o Fer, que sempre está com a gente, o André, enfim, sempre que possível, o Sérgio, o Rafa, que sempre estão com a gente sempre entra, pelo menos, nem se não dá para ficar a palestra inteira, mas a gente tenta sugar um pouquinho do que esses amigos têm para apresentar e a gente divulga por conta disso. Então, por isso que a gente pede tanto para que as pessoas compartilhem, para que as pessoas consigam, para que a gente leve isso para outras pessoas. Se fez bem, né? Todo mundo adorou, né? A Cláudia falou, a Ana, teve um monte de gente que falou que ficou encantado. Então vamos propagar isso, né? Vamos levar para outras pessoas. Ontem a Conceição falou para mim, não vou conseguir assistir hoje, vou assistir amanhã, porque tem umas amigas aqui que nós estamos fazendo uma confraternização do trabalho. Eu falei, não precisa assistir, põe a música, liga o celular e deixa a música que vocês vão gostar. Aí no meio da transmissão ela mandou mensagem no WhatsApp e falou ao vivo, que boa ideia, as meninas estão adorando. Pronto. De repente não precisa ser espírita. Ontem, quem não era espírita, quem era ateu, quem gosta de música, ontem se deliciou. Uma voz maravilhosa, extremamente agradável, né? Teve uma hora que ela começou a cantar aquela música que ela que ela fez o lançamento ontem aqui na nossa transmissão, que eu lembrei da Paula Zampa. Eu falei, não vai aguentar não, né? Vai estourar essa caixinha nossa aqui do coisa, não vai dar conta. Então, é nesse sentido que a gente faz, né? E o Paulo está falando muito legal isso. Essa troca é importante, Paulo. Eu acho que os pequenininhos, eu sempre tenho falado isso nas palestras, nos lugares que a gente tem ido, os trabalhos menores, não nem em qualidade, mas centros pequenos, pessoas que estão fazendo esse trabalho, você, Fernando, que estão fazendo esse trabalho de divulgação, que outro dia nós falamos disso aqui, não sei quem que fez uma palestra disso, de formiguinha, não lembro quem foi que falou sobre isso outro dia, esses que são realmente o que de repente estão chegando aos corações, né? E é aquilo que eu sempre digo, se chegar a né, nós não precisamos ter 1000 assistindo a palestra, né? E aquilo que eu sempre digo, se a gente falar assim, olha, e não me levem a mal o comentário que eu vou fazer, claro que tem muita gente fazendo isso de uma forma fantástica, mas eu sempre digo que se a gente falar assim, olha, as segundas, em vez da gente fazer como a gente fazia as parábolas ou as frases de Jesus, nós falarmos que vamos fazer o estudo do nosso lar, ou a leitura do nosso lar, nós vamos ter 400 pessoas assistindo. E quando a gente fala em estudo do Livro dos Espíritos, a nossa surpresa é que é um dia que tem muita gente participando, porque tem muita gente querendo aprender. E é essa a nossa preocupação. Então nós temos que agradecer esses parceiros, essas pessoas que a gente foi conhecendo. Foi no dia do Kardec em Revista. O André e o Fer, que nós estávamos nós três juntos, eu acho que foi o André que levantou essa questão, e depois o Fer falou muito disso, desse trabalho de formiguinha, de que nós não vamos ter grandes vultos à frente da doutrina, foi o Fer que falou. E concordo plenamente com ele. Tá bom? Então, campanha de cesta básica nós ainda estamos, não vou falar muito mais. Amanhã, na quinta, nós temos às 7 horas da manhã Evangelho no Lar, como toda quinta-feira de manhã, e tem tido uma participação muito legal, muito bacana, nós temos ficado surpresos, o povo acordando cedo para participar do Evangelho no Lar com a gente. Então nós vamos ter amanhã o Evangelho no Lar. Nós ainda não conversamos, eu e a Ana, mas talvez nesse período que nós vamos parar do dia 23, que é a última atividade que nós temos transmissão, até a segunda semana de janeiro, se eu não me engano é dia 4, eu vou fazer uma palestra no nosso lar em São Carlos, com transmissão nossa, mas a semana do dia 4 nós não temos atividade, e nós voltamos no dia 11, né, com um projeto novo, que aí nós vamos divulgar mais para frente. Provavelmente esses são 3 ou 4 quintas, eu acho que a gente vai manter o Evangelho no Lar, porque é o nosso Evangelho no Lar, então aí a gente pode manter, né? Para não parar, a gente continua o Evangelho no Lar normalmente, é a única atividade que a gente vai manter, porque já é o nosso Evangelho no Lar mesmo. É o Evangelho que a gente faz em casa. Se vocês toparem assistir, se quiserem, vai ser um prazer. A gente vai estar ao vivo, né? Então amanhã, às 7, nós temos o Evangelho no Lar, e às 7h30 da noite, que normalmente tem o bate-papo, alguma transmissão, nós não teremos, tá?
eu vou estar aqui em Pederneiras mesmo, vai ter uma palestra presencial. A princípio eles não estão fazendo as transmissões, caso eles resolvam fazer, a gente compartilha na página, mas a princípio não teremos. Então, inclusive vai ser o tema de hoje, perdas de ente querido. Eu brinquei a semana passada que essa palestra está difícil de fazer porque é muito repetida, mas é sempre bom falar, tanto que mais uma vez nós vamos começar perda de ente querido e amanhã tem palestra dela. Então amanhã nós não temos às 7h30 a princípio, só às 7h. Obrigada, Elvira. Estamos juntos sempre. Que bom. Obrigada. Sábado, 11h nós temos Educação Espírita Infantil, que é o encerramento da oração da manhã, com a participação do Eros, que vocês já conhecem. Quem não conhece, gente, para um minutinho no sábado de manhã, 11h, das 11 às 11h30, curtinho, para vocês conhecerem, e vai estar a família também, acho que vai estar a Vívia e o marido. Ainda não vai dar para pôr a avó, as tias, porque eles têm a família toda participa. E assim, é um menino que nós criamos um carinho, uma admiração principalmente fantástico, de uma humildade absurda, de uma maturidade espiritual fantástica e principalmente de um apoio, de uma estrutura familiar que nós estamos simplesmente maravilhados. Então, no sábado às 11h, quem conseguir, é curtinho, só para vocês conhecerem um pouquinho do Eros, da família, nós vamos estar conversando disso e vai estar encerrando a oração da manhã da Meimei, que elas fizeram, são 2 semanas, né? Sim. 2 semanas vai estar encerrando de qualquer forma o tema. E principalmente tocando no assunto com ele como criança, como ele chegou até a página, o que fez ele se interessar tanto, porque ele é interessado. E ficar, né? E se envolver. Todo sábado ele participa, ele estuda, ele vê, e quando ele vai falar, ele fala de algo que ele estudou, que ele entendeu, que ele prestou atenção, né, decorado. Então, assim, o que chamou a atenção dele, que a gente pode melhorar também, para que outras crianças cheguem também até a educação espírita infantil, com a maturidade do Eros ou não, entendeu? É importante que as crianças participem. Eu acho, nessa época de pandemia, onde não dá para levar, as casas, a maioria estão fechadas, né? Então, a gente está tentando, eu e a Cláudia, estamos engatinhando, mas a gente está tentando fazer da maneira mais agradável que seja, assim, para as crianças, mais agradável. Então, toda a participação, aliás, vocês vão amar o Eros mesmo, não tem como não se apaixonar por ele, mas quem sabe daí, vocês vendo o fruto que está dando o Eros, né, que tá mostrando, vocês consigam compartilhar, para quem não conhece o trabalho, com outras crianças. Eu citei o Eros, gente, não só por ele, que vocês já ouviram esses elogios, vai faltar também. Mas não é à toa que o Eros está. Eu sempre digo isso, e vocês já me viram falando muito disso. Os pais são grandes incentivadores, eu falei para vocês brincando, mas a avó, toda vez que ele vai participar, a avó entra, os primos entram, os tios entram, quer dizer, não é à toa, né? A gente sempre diz, é um espírito que já veio para... veio, mas se ninguém der bola vai passar batido, né? Nossa, a gente sempre fala isso, né? Do Vitor Hugo, do Lucas Gabriel, enfim, quando a gente vê essa molecada, a gente fala, nossa, veio pronto, mas se o pai, se a família, se não tiver um incentivo, não vai parar, vai passar batido. Nós estamos cansados de ver isso, né? A gente briga, quando a gente está na mocidade, a gente fala assim, não vai, aí alguém vem e critica, fala assim, já perde o encanto, e a gente briga, fala, os nossos não vão perder, perde, se não bater o pé, tudo é mais interessante, gente. O videogame é mais interessante, o jogo de futebol é mais interessante, a série Netflix é mais interessante, meia hora, não é possível que a gente não consiga, se nós acreditamos nisso, que a gente não consiga colocar o nosso filho para se interessar por esse tipo de coisa, se nós achamos que isso é importante. Então, o do Eros, para mim, além de tudo isso que nós falamos dele, eu sou encantado por essa posição da mãe, do pai, da avó, dos parentes, que sentem a necessidade de que o menino tenha esse incentivo, de que ele participe. A mãe fica encantada com os comentários, a mãe se surpreende com os comentários que ele faz durante a transmissão, né?
A avó se derrete toda na transmissão, e não é para menos, mas porque tem todo um incentivo, porque tem todo um apoio, porque tem, e aí eu fico imaginando ele também extremamente confortável e feliz, porque está todo mundo ali, está todo mundo curtindo aquele momento dele, né? Ele não está sozinho, não é aquela história de só dar o celular na mão dele, porque assim ele para de encher a minha paciência, né? Então estamos cansados de ver isso. Vamos sair para jantar, para comer, a primeira coisa que o pai e a mãe fazem para a criança de 2 anos de idade: toma o celular para você jogar. Olha que passeio legal, gente. Fantástico esse passeio. A primeira coisa que eu faço: toma o celular. Pronto, está resolvido. Pelo menos meia hora está resolvido. Não sei, eu ainda, como não tinha celular na época, nem na minha, nem nos meus filhos, então não vou criticar o que eu sei se eu faria. Tinha a mardita da Xuxa. Mas, então é nesse sentido que a gente está falando. Então, no sábado às 11, no domingo às 11 horas, nós temos a Mocidade Espírita, também tratando o mesmo assunto, encerrando a oração da manhã, tá? Então fiquem todos convidados para essas atividades. Tá joia? No final a gente encerra. Na quarta-feira que vem, só para a gente começar, porque senão nós vamos passando do horário hoje. Na quarta-feira que vem nós não teremos a transmissão do estudo, porque também, para ingratidão, é a última do ano, voltou presencial. Eu vou estar em Jaú, no Verdade e Luz, fazendo uma palestra. Eu ainda nem defini o tema, mas nós vamos compartilhar a transmissão. Então nós não teremos o estudo, mas teremos a transmissão da palestra. E aí na outra quarta, hoje é 8, 15, no 22, nós teremos o estudo para encerrar a perda de ente querido. Tá? Então, como nós falamos, 936, nós vamos deixar para a última quarta-feira do ano. Tá, então joia? você vai fazer a rifa no dia 22? Eu acho, se todo mundo topar, a gente faz na quarta-feira, no último dia de estudo, né? A gente convida todas aquelas pessoas que vêm no encerramento, que assistem o encerramento e tal, e a gente faz no mesmo dia. Tá bom? O Carlos está falando, pensei nela agora, ia falar que nos anos 80 era Xuxa, agora é celular. Então, a Xuxa quebrava os galhos também, né? Mas, vamos lá. O Jean está aí, que tem filhos que sempre tiveram com a gente na educação espírita infantil. Tomara que o ano que vem a gente volte para o presencial, né, Jean? E o Jean tem uma história muito bacana. O Jean foi atendido, participou dos projetos do Divaldo lá na Casa do Caminho. Então é alguém que tem muito para a gente aprender. Tá bom? Gente, vamos lá então para a gente tentar fazer essas duas questões. Quem tiver com o livro na mão, questão 934 e 935. Das esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, perda dos entes queridos. Esse item são 3, eu falei para vocês, né? 934, 935, 936. Hoje nós vamos tentar fazer essas duas para encerrar a 936 no dia 22, tá? É um assunto delicado. Eu até brinco que eu acho estranho, né? Dentro do Livro dos Espíritos, nós temos só essas 3 questões diretas em relação a isso, né? Eu sempre digo que o livro inteiro fala, né? Em relação ao consolo que a doutrina nos dá em relação à perda de ente querido. Mas são só essas 3 questões, que a minha palestra de amanhã é baseada nessas 3 questões só, que eu não acho só, né? Que o que ele nos responde nessas 3 questões resolve o problema de muita gente, graças a Deus. Tá bom? E outra coisa, nós falamos das crianças participarem da educação infantil. As crianças, para quarta-feira à noite, a gente sabe que é complicado, nós vamos até 9h30. Mas filhos, adolescentes, para adultos, convidem, né? Para participar. Sei que nós somos muito chatos, 1h30 falando, mas eles também são chatos, nós aguentamos eles também. Eles também mandam mensagem a hora que a gente não pode atender, eles também ligam a hora que a gente não quer atender, eles ligam a hora que a gente está namorando. Então, façam um esforço também, participem, convidem eles para participarem com a gente, que nós também aguentamos eles. Eles podem aguentar e nós podemos melhorar todo mundo junto. Tudo jóia? Vamos lá? Questão 934. Gente, só dá um ok aí quem gosta de andar com o livro, que acompanhar com o livro. E a gente já inicia. A Andréia falou que está atrasada, está chegando aí. Bem-vinda, Andréia.
Ó, o Jean está falando, ó, estaremos juntos. Então já, o molecada já vai estar junto. Maria das Graças, boa noite. Bom, gente, vamos lá. Eu acho que tá ó, tem gente falando que tá ok. A Lourdes, que sempre acompanha, nos ajuda. A Conceição. Vamos lá, Carlos já falou que tá ok. Bom, o pessoal chegou aí, vamos lá. Questão 934. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. É uma prova ou uma expiação e constitui lei para todos. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Gente, vamos lá, só para a Cláudia e a Ana comentar, né, para nós três comentarmos, né, quem quiser também, por favor, nos ajude. Essa pergunta começa, né, ele entra na perda dos entes queridos. Eu sempre falo uma coisa, a Ana já está enjoada. Na palestra, quando eu vou fazer a palestra do perda de ente querido, eu sempre deixo as perdas entre aspas, e eu sempre falo, gente, não é perda, não temos que entender que não é perda, que é separação. Mas no livro dos Espíritos, a perda dos entes queridos. Então não tem jeito da gente tratar. Eu não vou discutir com Kardec, não estou com essa capacidade. Se bem tem um monte de amigo que já está questionando, Kardec, Chico, enfim. Mas melhor não, na minha opinião, né? Mas o título do item é perda dos entes queridos. E ele começa, a 934, com uma pergunta que nos cabe, e qualquer um que passou pela situação de devolver um ente querido para a realidade, vai entender a pergunta. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade. Então Kardec, antes da vírgula, ele faz uma afirmação. A perda de entes queridos nos são caros, que nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor. Então o que ele está falando é assim, ó, eu que devolvi alguém para a realidade espiritual, não é legítimo eu sentir essa dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e dependente da nossa vontade. Então o que ele fala assim, para quem devolveu alguém, filho, filha, pai, mãe, amigos queridos, estendam os entes queridos, não só os laços familiares de sangue, qualquer um vai responder para nós que é uma dor irreparável. Qualquer um. Nem o ser mais evoluído que eu conheço dentro da doutrina vai falar assim, ó, tranquilo. Me veio agora, alguém comentou alguma coisa do filme do Divaldo. Para quem assistiu o filme do Divaldo, para mim uma das cenas mais tocantes, tirando a primeira, que a gente já conversou aqui sobre quando a irmã comete suicídio na igreja, é quando a mãe vai desencarnar. Ele sabe, é avisado pela Joana e sente. Vive com isso, tem contato com a espiritualidade o tempo inteiro, a mãe em idade extremamente avançada e sente o baque. Como sentiu do pai, como sentiu da irmã, enfim. Então é essa pergunta de Kardec. E aí a Cláudia vai comentar, nós vamos comentar a resposta. Analisando a pergunta aqui, e eu parei para pensar nessa palavra perda que o Kardec usou, eu entendi, depois do comentário que você fez, que ele se referiu à perda física da pessoa. É dela aqui, porque eu estou perdendo ele aqui fisicamente comigo. E essa dor aí, ó, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja qualquer, todo mundo vai passar. A gente não sabe a ordem, se vai primeiro o pai, se vai primeiro o filho, quem vai, né? Mas todo mundo vai haver essa separação, vai haver essa perda física. Eu posso ter certeza, eu tenho certeza, que vou pegar uma pessoa que eu sinto muito falta, meu avô, tá lá no plano espiritual, só que eu sinto a falta física dele aqui perto de mim. Embora
eu estude, eu tenha certeza que ele está bem, mas a gente sente. Não tem como fugir disso e todo mundo vai passar por essa dor, uma hora ou outra. Às vezes a pessoa está doente, a gente se programa um pouquinho mais, né, para aquele... E às vezes acontece de uma forma acidental, você perde de repente, aí eu acho que o baque é mais, né, o susto que você leva, esse sentimento de perda é mais dolorido porque você leva aquele choque. Mas todos nós vamos passar e todo mundo sente a mesma dor da mesma forma, né? O pobre que perdeu o ente querido, a dor dele não é menor do que a do rico. Não é, a gente não pode falar, olha, aquele lá sentiu mais, aquele sentiu menos, porque só a pessoa que está passando por aquilo naquele momento é que sabe. E a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai falar para uma pessoa quando ela perde um ente querido, para não deixar ela pior do que ela já está. Eu falo para chorar mesmo, eu falo, chora, põe tudo para fora, a dor vai passar devagar, mas a saudade vai ficar. Porque no meu modo de ver é isso, porque a saudade a gente não consegue por enquanto sanar. Perfeito. Carlos Abdala colocou... Você perguntou uma fácil, fez, né? Hã? Fez uma pergunta fácil, Carlos. É, ficou facinho se souber a resposta. Por que ainda sentimos tanto, mesmo sabendo da vida espiritual? Porque, Carlos, por mais que a gente saiba, a gente está num processo evolutivo. E eu digo sempre, quando a gente aprender com o espírito de verdade, a gente não vai sentir mais. E assim é aprender coisas básicas, como já falei tantas vezes, acho que eu sou repetitiva nisso, porque uma palestra que eu assisti no SEAC e me tocou bastante, que às vezes você assiste a mesma coisa, você ouve a mesma coisa e não te toca. E o dia que eu fui no SEAC, essa pessoa falou de uma maneira que eu nunca mais vou esquecer. Quando o espírito aprende de verdade, nunca mais você esquece. Assim é perdoar, assim é outras tantas coisas. Então, o nosso pensamento, nossa lógica, o nosso raciocínio sabe disso, porque a gente estuda doutrina e tal. Agora somos extremamente materialistas e apegados a isso que a gente tem aqui. Eu preciso pegar isso aqui para saber, ó. Eu quero ver. Ainda não aprendi com o espírito. Estou tentando olhar e falar, olha, adeus, até daqui a pouco a gente se encontra, né? Então é bem complicado. Se você tiver uma resposta mais objetiva, você passa pra gente, mas eu acho que somos extremamente materialistas, extremamente pequenos, estamos começando a digerir mesmo, sabe, no coração, a história que não somos daqui, aquela história, somos espíritos passando por uma experiência terrena, não somos da Terra, enfim, não somos deste planeta. Todas essas histórias que a gente ouve e a gente fala, a gente entende na hora do estudo, porque tem toda uma espiritualidade aqui nos ajudando. Na hora de colocar a prova é muito difícil, né? Gente, hoje não é por nada, eu acho que nós vamos até umas 10h30 só com essas duas questões, mas principalmente 1934, tanto que nós estamos tendo muitos comentários. Então, eu vou aproveitar os comentários de vocês, né, para a gente poder ir conversando. O Wagner falou, enquanto acho que a Cláudia estava comentando, o Wagner escreveu aqui, aliás, Wagner, obrigado pela participação. Acho que Kardec quis dizer que a dor é igual para todos, quando a Cláudia estava falando, essa dor atinge assim o rico como o pobre, né? Aqui, ó, uma resposta dos espíritos para todos. A Tina está falando assim, sentir a perda física é difícil de dar com sonhos tão reais, que passa o dia pensando que ele entrará pela porta. A Conceição não vai. Quando minha filha desencarnou, foi ver meu coração indo embora. A Valéria, o Marco,
e Valéria, que sempre estão com a gente. Perdi 2 tios esses meses, tem outro na TI, todos irmãos. O Paulo Sampaio, que sempre está com a gente, participa com ele. É preciso considerar a desigualdade evolutiva entre todos, pois quanto menos a pessoa se entende um espírito imortal, mais estará sujeito ao desespero. Antônia está falando, saudade do sentimento que ainda permanece a vivência entre os 2 laços. O Wagner está falando que o Violeta na Janela é um livro ótimo que encaixa no tema. A Isabel está fazendo um comentário que eu vou ler para a gente, é grande, mas por favor, hoje nós vamos ter que ir conversando, gente. O Livro dos Espíritos do Evangelho é o meu livro de cabeceira, e sim, a doutrina espírita me trouxe à luz depois que vi meu filho de 29 anos voltando para a pátria espiritual. E foi um baque, pois ele deixou a terra no acidente com empilhadeira. Trabalhando, foi difícil. Falei com ele por celular um dia antes e já chorei muito. Mas hoje sou grato a Deus e a doutrina espírita. Se não fosse nela, nem teria força para falar sobre 8 anos depois. Nossa, é difícil, Isabel. O Carlos está falando, quem dera a gente se acostumar com a dor. O Edmilson está falando, nos sentimos porque não gostamos de perder nada, só ganhar é o nosso nível de evolução. A Lourdes está falando, não viemos para amar e ficamos de picuinha, fazendo tudo errado. Quando vem a separação, vem a culpa. Aí uma outra... Aí é pior ainda. Aí a dor da culpa é pior do que a dor da saudade de amor, né? E a Valéria está falando, isso, tanto que por volta dessas datas, já muitas pessoas entraram em depressão pela falta dos entes queridos. Fazer da saudade um momento de prazer, de gratidão por ter convivido e ter uma oportunidade de crescimento e aprender a resgatar algo. Antônia Martins. A Eva, que sempre está com a gente também. Minha mãe levou um pedaço de mim. Ainda não consigo entender. A saudade é muito forte. Com os estudos amenizou, mas ainda sofro muito. Meu apoio veio de vocês e do mais. Olha, obrigada, aí nós já ganhamos o ano. Eva, teve várias palestras dizendo que a dor do luto, ela tem um período, ela tem fases que foram estudadas, né? E ela tem que ser passada por todas as fases, e cada uma de uma maneira. Como a Cláudia disse, depois eu vou entrar aqui no mérito da questão, como a Cláudia disse, eu recebo muito isso no atendimento fraterno. A pessoa fala, aí a minha resposta é assim, ó, se eu estivesse aí, eu te abraçaria e choraria com você. É o que eu posso dizer nesse momento. Não posso falar para você tudo que a doutrina fala neste momento, que você, às vezes a pessoa não sabe tudo da doutrina. Eu falo, olha, vamos acompanhando juntos, vamos chorando juntos e talvez a gente vá conversando devagar sobre a doutrina. No momento da perda, 2 dias depois, um dia depois, não tem o que ser falado. Não adianta você querer explicar. Por mais que a gente sabe quem está no outro... Não adianta. É só abraçar e falar, choramos juntos. Conceição está falando, o aprendizado é um apoio enorme, como tive de vocês. Bom, gente, aí ele fala aqui também, ó, que é uma prova, uma expiação, né? Que as duas são difíceis e constituem para todos, ok. Ele vem aqui, ó, não tente, porém, uma consolação em poder comunicar-vos isso que é como os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. Então a gente tem alguns meios ao nosso alcance de conseguir sentir o nosso ente querido próximo, né? Como na hora do que a gente dorme, do desdobramento, na hora que às vezes eles se aproximam, aquele pensamento, aquele sentimento gostoso, aquele sentimento de saudade, é a aproximação do nosso ente querido, né? A lembrança repentina de um acontecimento que nos traz alegria, provavelmente também. Então a gente tem vários meios de estar junto. Muitas vezes a gente não lembra. E aí ele vem quase em negrito, enquanto não despendes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Por quê? Porque ainda a gente é muito pequeno. Porque a gente é muito matéria. Por tudo isso que a gente está falando. E a gente não consegue sentir. Por mais presente às vezes que eles estão,
a gente não consegue sentir por estar tão apegado e pensando tão na dor do que pensar no momento feliz, talvez, né, mudar o tipo de pensamento. Aí posso entrar num assunto aqui, comentando sobre, né, a perda de entes. Agora a gente tem um trabalho que desenvolve com crianças. Eu não fiz o curso, porque é para professores do 2º ano. Como eu pego o 4º, e eles falam sobre a morte. E esse ano, como a gente estava trabalho remoto, fizeram uma palestra para todos, para a gente entender um pouco. Eu gostei muito de uma fala, né, ali do momento, que ela falou que a gente fala muito em vida com a criança. A mãe ou a tia, alguém está grávida, olha, o nenê vai nascer, fala de vida. Mas a morte, geralmente as pessoas não comentam com as crianças. Então, quando acontece na família, de repente para ela é um choque, né, grande, porque só se fala em vida, vai nascer, de repente uma pessoa, né, desencarna. Mas ali nesse trabalho, eu só vou fazer um resuminho do que eu sei que eu escuto ali. Eles têm um bichinho, né, que é o Zip, chama amigos do Zip, e eles ficam, vamos supor, na aula presencial, é feito é um louva-a-Deus, assim, verde. Então, cada dia um leva ele para casa. Eu não sei como isso vai sendo trabalhado, só sei que chega no final do ano, esse bichinho vai morrer. Para eles aprenderem a lidar, começarem, né, a ver a morte de uma maneira um pouquinho diferente, porque viram que a criança sofre muito diante dessa situação. Mas aí, Cláudia, bom, deixa eu... É um trabalhinho, né? Feito. Mas é relativo, né? Porque assim, se você não tem conhecimento, se você não acredita, por exemplo, se você fizer isso com um ateu, vai chegar no final do curso, ele vai falar assim, ó, morreu, acabou. Se você falar isso com o espírito, ele vai chegar na casa dele e falar assim, vai ressuscitar, vai reencarnar o espírito, vai virar um cachorro. É só para a criança não sofrer, né? Porque ele é um trabalho ali, né? Não, eu acho que eu sempre disse isso, eu acho que nós sempre tentamos, de uma maneira equivocada, que nós não vamos fugir do tema, poupar os nossos filhos quando nós espíritos já sabemos que são espíritos milenares. Quer dizer, e que já tem essa condição. O que falta para a gente é acreditar que eles podem ouvir, né? Quantos de nós que falam, não vou levar nem de jeito nenhum no velório, para que levar no velório? Então, eu acho que é interessante nesse sentido. Mas, gente, por isso que eu falei para vocês, essas questões da 934, 936, é exatamente a palestra que eu faço sobre isso, e eu sempre digo que foi uma dificuldade muito grande, a Ana sabe disso. Demorei muito tempo, sempre me pediram para falar do assunto, e eu nunca quis falar. Deixa eu só ver os comentários aqui. A Dulcinea está falando, Deus recolheu minha filha com pequeno conhecimento do espiritismo e me deu força para aguentar a saudade e entender sua missão terrena. Acabou. A Isabel falou que a culpa realmente é a pior. Carlos, eu vou fazer o seu comentário mais para frente, que ele está falando quando a gente vai às casas espíritas do Triângulo Mineiro, ver as mães receberem cartas, que é fantástico o trabalho. A Andréia está falando, a perda doente pelo suicídio também entra aqui. Andréia, perda é perda, né? Por suicídio, por morte morrida, por morte matada, qualquer uma delas, nós estamos nos separando, né? A Conceição está falando, nunca me esqueço do desespero, liguei no atendimento fraterno fora da hora e fui atendida com tanto carinho. A Conceição, eu lembrei disso hoje, Conceição, que eu vou fazer a palestra, muitas vezes eu uso o seu exemplo, sem você saber, e sem sua permissão, qualquer dia eu tomo um processo, mas eu não falo o nome. A Conceição é um caso desse, né? A Conceição conheceu o Amigos do Bem há 2 anos atrás, uma transmissão no YouTube, porque não deu certo no Facebook. Nós fizemos só pelo YouTube e ela apareceu do nada, falando, não sei por que eu apareci aqui, e está aqui com a gente até hoje, né? Então, melhor não responder por quê, mas... Gente, mas essa 934, por isso que eu falei que nós vamos ficar praticamente nela, porque depois a segunda vai entrar nisso que o Carlos comentou, das cartas e tudo mais, do consolo, da comunicação. E a Ana tocou um pouco nisso, né? Tendes, porém, uma consolação em que podeis comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance. E muitas vezes nós lemos isso, depois eu vou voltar no início da questão, e normalmente nós espíritas lemos isso daqui e falamos assim, tem mesmo, né? A tal das cartas psicografadas. E a Ana lembrou... Não, e a Ana lembrou de coisas muito mais importantes e muito mais fáceis. É isso que eles estão nos falando. Porque depois ele vai falar para nós mais para baixo, dessa comunicação, né? Mas a Ana lembrou, e eles falam diretamente disso. Por que nós falamos? Muitos aqui falaram, já deram o depoimento, né? Depois que eu conheci a doutrina facilitou, eu tive um entendimento melhor.
facilitou a minha aceitação. Eu hoje entendo, alguém comentou, de que cumpriu o plano terreno por enquanto. Mas vamos voltar na pergunta, gente, por isso que eu falo para vocês. Kardec legitima a dor da separação. E aí nós, espíritas, principalmente atendentes fraternos, dirigentes espíritas, palestrantes espíritas, nós temos a prepotência, eu falo isso sempre nessa palestra, nós temos a prepotência e a arrogância de querer falar para alguém que se separou de um ente querido, seja mãe, pai, filho, vó, amigo, de que não é para sofrer. E Kardec pergunta se não é legítima. E a resposta dos espíritos, alguém viu, eu sempre falo isso, nessa resposta Kardec pergunta: a perda dos entes, se nos são caros, não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da minha vontade. Os espíritos, por acaso, responderam assim: não é legítima, Kardec. Depende do grau de evolução de cada um, Kardec. Você que conhece doutrina espírita, Kardec, você já deveria ter parado de sofrer. Alguém leu isso aqui? Ou eles são totalmente compreensivos e nos explicam de que é causa de dor que atinge a todos, indistintamente. Ele usa o rico e o pobre como uma figura metafórica. Mas ele quer dizer, como o Wagner comentou lá em cima, ele quer dizer para nós que essa dor atinge qualquer um, independente de qualquer coisa. Como eu disse para vocês, eu dei um exemplo grande, e a Ana lembrou disso que ela fala no atendimento fraterno. Vamos pular o Divaldo e vamos para um ser um pouco mais, que é o tal do Chico Xavier, de que em momentos que sentia e trabalhava com isso diariamente, consolou milhares de mães e de famílias, e de que no momento de dor, de separação, chorava. Nós temos o relato da Célia, não do filme, mas da Célia como pessoa, nos contando a passagem dela, não o que nós assistimos no filme ou lemos no livro, dela como pessoa, de que ela foi preparada para escutar isso do Chico, de que ela demorou para ir ao encontro do Chico, porque ela tinha certeza, porque ela já tinha ouvido isso de outras pessoas, como nós ouvimos, espíritas, desses grandes gênios, de que estava na hora de sofrer, já que ela era espírita. Afinal, além de ser espírita, cresceu, o pai trabalhou a vida inteira. Ela contou para nós, falou: eu demorei para criar coragem de encarar o Chico, porque eu tinha certeza, por mais que eu conhecesse a generosidade, o amor, de que ele ia olhar para mim e falar assim: minha filha, você conhece a realidade espiritual, você sabe que seu filho não morreu. E ela falou para nós, com o olho cheio d'água, depois de não sei quantos anos, o que ele fez. Falou: você está sentindo uma dor que ninguém sabe, né, minha filha? E chorou. E aí nós pegamos os gênios da doutrina espírita, os atendentes fraternos, entre aspas, os dirigentes de casas espíritas, diretores de casas espíritas, que falam que é para você parar de chorar, que você está atrapalhando o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe. Nós temos a pretensão de querer medir, mensurar o sofrimento de alguém, ou de que nós, conhecedores da doutrina, sabendo da realidade espiritual, da vida eterna, ou de que nós não vamos... Os espíritos responderam. Kardec perguntou se era legítima, e eles responderam assim: essa causa de dor atinge o rico e o pobre, é uma prova ou uma expiação, e que passa batido, constitui lei divina, lei natural para todos, ou seja, todos passaremos pela morte do corpo físico. Simples assim. Essa é a primeira parte da resposta. E a segunda: esse é o consolo da doutrina, gente. Eu sempre falo isso na palestra. O consolo da doutrina não é nós termos a certeza da continuidade da vida. Esse é o consolo.
Ninguém vai consolar uma mãe quando devolver um filho para a realidade espiritual, falando assim, ó, fique tranquila, pare de sofrer porque ele continua vivo, mas não estou mais vendo. Continua vivo, mas não consigo abraçar. Continua vivo, mas eu sinto falta do cheiro. Continua vivo e eu não consigo mais beijar. Eu não consigo mais brigar. No que tem consolo nisso? Para uma mãe que devolveu um filho ou uma filha, ou um filho que devolveu um pai, uma mãe, um amigo querido. Ah, não, mas como Paulo falou, nossa, mas quando nós temos a certeza, a convicção, a maturidade de entender a continuidade da existência, que ele continua vivo, nos acalma, nos serena o coração, com certeza. Mas a Conceição fala para nós até hoje, depois de 2 anos que nos conheceu, que quando chega determinado dia ou determinada hora, ou passa algum amigo, ou escuta alguma coisa do neto, que sente a mesma falta. O desespero diminuiu. Esse é o consolo da doutrina. Esse é o consolo da doutrina. Eu não me desespero mais. Eu sinto uma falta absurda. E todas as mães, todos os pais que nós conversamos nos relatam exatamente a mesma sensação. A saudade não diminui. Por que não diminui? Porque o tempo está aumentando, gente. Quanto mais tempo eu fico longe de alguma coisa que eu gosto, o que acontece? Mais falta eu sinto. O Paulo está falando da lágrima. Claro, isso é a primeira pergunta, Paulo. Eu vou citar esse exemplo que eu sempre falo na palestra. Foi uma palestra que eu ganhei. Eu falo para a Ana que eu continuei fazendo essa palestra por causa disso. Quando uma pessoa me procurou, a hora que eu acabei a palestra, porque esse é um questionamento que eu faço durante a palestra, em relação a que muitos espíritas dirigentes e fazem isso, de que o choro atrapalha o ente querido. E eu sempre digo que o choro, e o Paulo está falando disso, não é o choro em si. A gente usa o choro, a lágrima, como uma figura de linguagem, porque de repente eu posso não chorar e estar extremamente arrebentado por dentro. Eu posso não chorar e estar extremamente revoltado com Deus, com a espiritualidade. Simplesmente não preciso chorar. Qual que é a diferença, gente? A revolta é que faz mal para esse ente que partiu. Não a saudade. Eu sempre digo, gente, o exemplo claro para mim é assim, ó, alguém sente saudade de coisa ruim? Alguém sente saudade de ex-mulher, ex-marido chato? Não sente. Mentira, não sente. Sente saudade de patrão chato? Carrasco? Não sente. Nós sentimos saudades do quê? Coisas boas, né? Na palestra a gente fala disso, como que nós devemos pensar nos entes queridos. Você não precisa nem responder, porque é automático. Você vai lembrar do quê? Do beijo, do abraço, do cheiro, do carinho, das coisas que faziam juntos, das coisas boas. E a hora que eu sinto, que eu lembro dessas coisas boas, as lágrimas correm nos meus olhos. Por quê? Porque eu estou sentindo falta, porque eu sinto saudade. Isso não quer dizer que o choro está fazendo mal para o outro. Alguém conhece, eu estou falando agora, eu vou falar de amor, não vou falar de paixão, não vou falar de nada disso, de amor. Alguém conhece algum amor que faz mal para quem recebe amor? Não existe. Amor não tem medida. Quanto mais eu amo, mais bem eu faço. Amor. Então, quando eu sinto, e a Ana sabe disso, quando eu faço a minha oração e percebo, nem lembro, pra vocês terem uma ideia, no dia do desencarne da minha mãe, do aniversário de desencarne da minha mãe, eu não lembrei, e a Ana sabe que eu lembro todas as datas. Eu me preparo para a data, eu posto as coisas à meia-noite, no aniversário de um mês da Maitê, dos meus filhos, dela, dos meus pais. Não lembrei, mas passei a noite inteira, provavelmente, com a dona Regina. E acordei e não lembrei que era aniversário de desencarne. Eu fui lembrar às 10 horas da manhã, a hora que eu fui fazer um texto. Então, o que nós... A hora que eu recordo, a hora que me vem à mente isso... O que eu emito para ela, provavelmente, a hora que eu faço a minha oração e sinto saudade?
Vocês já pararam para pensar, será que não é amor que eu estou emitindo para ela? Ou vocês acham que quem está do lado de lá na realidade espiritual não sente saudade? Não, Alexandre, falaram para nós numa palestra que lá na realidade espiritual a coisa é muito melhor que aqui. Nós temos notícia que mas ninguém quer ir. Não, mas eles falam que lá é melhor. Então lá é melhor. E eles não se acham que eles não sentem saudade do abraço, do beijo, do carinho, de estar aqui perto? Nós continuamos a nossa rotina. Eles demoram um tempo também. E a Ana foi muito feliz, nem tocou, porque nós vamos comentar agora em relação às comunicações, enquanto tendes, porém, consolação em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão aos alcances. E a Ana citou já. Quando eu faço a minha oração, no sono, nos sonhos, agora. Sempre, Alexandre, todo mundo pergunta isso, né? Toda noite eu consigo ter contato com ele? Depende do seu dia. Como é que está sendo sua conduta moral? Será que esse ente querido seu não está acelerando o processo e nós não estamos ficando para trás? Será que eu estou em sintonia? Eu estou me colocando à disposição para isso? Estou vibrando ao ponto de deixar claro que eu quero esse contato próximo, ou continuo simplesmente resmungando? E de novo, não colocando medida em relação ao sofrimento, porque os espíritos nos dizem que é totalmente legítima essa dor da falta, esse sentimento de dor de sentir falta. Então, quando perguntarem para vocês, por favor, eu estava contando essa história, que a mulher olhou para mim e falou assim: olha, o senhor tirou um peso nas minhas costas de 5 anos. Eu falei, por quê? Foi porque durante 5 anos eu ouvi que eu não podia chorar, porque eu atrapalhava a minha filha. E eu não tenho como atrapalhar minha filha. Eu simplesmente amo ela mais do que eu amava quando ela estava aqui viva. Foi, então continue fazendo suas orações, e o dia que der saudade, chora. E de vez em quando me liga e nós choramos junto também e vamos embora. Ô Isabel, você está colocando assim, eu só tive contato com ele uma vez nesses 8 anos e por sonho. Às vezes a gente não lembra, Isabel. A maioria nós não lembramos, Isabel. Quando a gente quando a gente lembra é porque nos para servir para alguma coisa. Mas com certeza nesse tempo todo você teve contato, porque pelo que você está descrevendo aí todo o seu relato, que você entendeu, que você chora, que você sofre de saudade, não de revolta, então existe o contato. Porque a gente não pode esquecer também que o nosso ente querido também sente saudade da gente, né? Nós, quando a gente perde ou devolve um ente querido, vamos dizer assim, para a espiritualidade, nós continuamos com a nossa rotina, na nossa casa, com os nossos familiares, e o nosso ente querido, ele vai para um lugar que ele tem que se adaptar. Eu acho que é mais ou menos assim, é a mesma coisa que você fechar o olho, entrar dentro de um ônibus, andar, e alguém falar para você, desce. Você olhar e falar, onde eu tô? Né? Claro, eu tô sendo bem, fazendo uma comparação até chula, assim, bem figurativa, porque a gente tem toda uma providência divina ali auxiliando esse ente querido. Mas a gente tem que entender que eles também sentem saudade. Então esse período todo que você sente saudade, eles sentem saudade, vocês se encontram. Com certeza, quando você levanta bem, quando você consegue ter um dia melhor, você foi realmente amparada por esse amor. Pode ter certeza. Joia. Dulcineia, nós já vamos falar já, né? Você viu que o Carlos já ajudou a gente, nós vamos citar. A Dulcineia está falando, é possível um desencarne em 9 meses se comunicar através de um médium? Já tem permissão de Deus para se comunicar? Eu vou responder rapidinho, porque essa pergunta vai cair muito já, Dulcineia. Não tem prazo, não tem tempo. Isso é outra coisa que os gênios que nós temos visto na doutrina espírita colocam prazos, né? E Kardec nos diz que pode ser instantâneo ou demorar séculos, né? Depende, e não só Deus permitir, não é Deus que permite nada. É uma questão de merecimento e mais do que merecimento, porque senão tem pai e mãe que arranca a cabeça. Não, mas eu não mereço, nem ele. Merecimento e necessidade. Preparação. Para o espírito, para nós. Então, muitas vezes, muitos
médiuns falam assim, não, por merecimento você vai receber uma carta. Eu fico imaginando, quer dizer, estão 350 pessoas numa plateia, 8 recebem cartas, então quer dizer que tem 342 pessoas que não merecem receber uma carta. E eu recebi 5 da Dona Regina, uma do seu Luiz. Eu fico imaginando que quem está olhando fala assim, nossa, eu sou muito ruim. Não é assim, não é tão simples assim. Existe toda uma necessidade de contato, enfim, aí nós vamos entrar todo na questão do livro dos médiuns, mas a resposta sim, não tem prazo. Ela pode, Kardec nos diz que é simples, ela pode ser instantânea ou levar séculos. Essa história de que fala, olha, não, mas 3 meses é pouco, 6 meses é pouco, um ano é muito. Eu quero dar um exemplo, a gente foi em vários trabalhos de cartas consoladoras, em Araraquara, em São Paulo, em vários lugares, vários lugares. E uma que me marcou muito, claro, tirando a Dona Regina, né? A gente levou um susto, que foi com pouco tempo de desencarne, de uma senhora em Araraquara, uma senhora que devia ter quase seus 90 anos, uma senhorinha bem idosa, e ela foi esperando, ela esperava 40 anos uma carta da filha. E quando ela recebeu, a primeira coisa que ela disse, posso desencarnar em paz, né? Então, isso é um exemplo. Por exemplo, esse espírito demorou 40 anos para se comunicar. Por quê? Talvez falta de preparo. É o que eu falei, o espírito às vezes desencarna e demora muito tempo, às vezes, para se habituar na espiritualidade ou não. Não tem uma resposta definida, mas esse caso ficou bem marcado, assim, ela foi acompanhada ainda por uma, né, teve todo o cuidado com ela na hora de ler a carta, e a felicidade dela foi imensa. Vamos lá, 935, pra gente tem, falei que não ia conseguir hoje, 935, vai. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver nisso profanação quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. A prova de que assim tendes no fato de que os espíritos que vos consagram afeição acodem com prazer ao vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. Podemos ler inteira? Tá todo mundo, quem tiver com o livro na mão, vamos fazer, aí depois tem um comentário de Kardec e a gente comenta, porque senão nós não vamos conseguir encerrar, tá? A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação, aproximamo-nos de nós, vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Desse modo, cessa, por bem dizer, toda a separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, testemunham-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência a que passaram, e adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Vamos lá, quer comentar, Cláudio? Vamos lá? Não, aqui ele perguntou da profanação, né? Tem pessoas que têm essa opinião, mas quando o trabalho é sério, é feito com responsabilidade, não tem como, porque é um consolo para uma mãe receber uma carta de um filho. É como se ela tivesse realmente a certeza de que ele está vivo, né? Apesar dela saber que continua, é uma certeza, mas esse trabalho tem que ser sério, é sem ser feito levianamente, porque aí, como já foi falado em várias palestras, quebra
acaba com a pessoa de novo, né? E aqui ele pode trazer como que ele está do lado da espiritualidade, como que é os pormenores dessa existência, quer dizer, o que está acontecendo com ele, o que está se passando. Eu acho que isso acalenta o coração. Só há profanação, só há falsidade naquele que é leviano em fazer um trabalho falso, né? Que abusa da pessoa que está ali, no meu modo de ver. Ou da crença, né? Ou do desespero, sim, né? Eu vou só nem complementar, eu vou só falar o mesmo que a Cláudia falou. A gente tem que tomar muito cuidado com quem está trazendo essa mensagem, quem é o carteiro. Hoje em dia a gente tem várias maneiras de comprovar o trabalho sério das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, indo para o mundo de regeneração ou não, as pessoas ganham muito dinheiro com isso ainda, com a dor do próximo. Então ele fala aqui no trabalho sério, no trabalho de verdade, quando haja evocação seja praticada com respeito e conveniência, né? E não quando é inventada, e não quando é tirada do Facebook. Hoje em dia a gente expõe a nossa vida no Facebook, a vida dos nossos entes que partiram, a gente coloca praticamente, conhece gente diariamente, no bom dia, no boa tarde, no boa noite, cada situação que essa pessoa viveu, e eu consigo facilmente montar uma carta, se eu quiser, né? Então, nós que vamos atrás desse consolo, tenhamos cuidado, pensemos nos critérios que Kardec nos mostra, né? No bom senso, né? Dos médios. Olha quem que você vai, pesquisa. Seu trabalho é de amor, seu trabalho é de verdade, se não é só uma enganação, porque tem muita gente que não tá nem aí com a dor do outro, não, só tá afim de ganhar vantagem em cima, principalmente daquele que tá com muita dor, porque aí ele nem pensa nos detalhes direito, ele nem raciocina direito, tá ótimo aquilo para ele, enfim, e aí vai virando, quando você cria uma dependência desse médium, e aí de repente começa a haver uma troca até material, começa a desconfiar, né, do trabalho. Não sei se tem muito a ver com a resposta, mas eu acho que é importante a gente colocar isso, porque a gente já foi em bastante trabalho de cartas consoladoras, trabalhos seríssimos, e é muito emocionante. E cada carta que as pessoas recebem, a gente aprende muito com elas. Eles vêm trazer lições valiosíssimas para a gente do mundo espiritual, de como a gente agir aqui enquanto encarnado, de aproveitar o tempo que nós estamos aqui, dar valor à família, tomar cuidado com as nossas ações. Eu não tive tempo, eles falam muito isso, desculpa, eu não aproveitei o tempo. Então vamos pensar aonde a gente vai procurar esse auxílio, né? Esse conforto. Deixa eu só ler o da Tina aqui. Tina Gonzaga. Sinto meu ex-namorado muito próximo a mim, devido aos sonhos que tem, muito realista, parece que sinto ele. Gostaria muito que ele me falasse algo nesse sonho que me trouxesse consolo. Faz 4 anos que ele desencarnou, mas é tudo tão real. Gostaria de descansar e não ficar lembrando quanto sofrimento ele passou com a hemodiálise, cegueira, enfim. Tina, eu só li esse comentário. Claro, aquilo que eu disse, a gente deveria ter no mínimo bom senso de não querer mensurar ou de dar conselho o quanto que a gente deve sofrer ou o quanto que a gente não deve sofrer. Mas esse caso específico, Tina, aqui não é específico, muitos são parecidos, e é isso que ele está falando na 934, 935, no final da 934, por isso que Kardec faz a 935, o melhor para você descansar nesse momento, para que você tenha certeza que ele esteja bem, eu sempre digo que o melhor que nós podemos fazer é fazer as nossas orações para que quem foi antes da gente
se encontra equilibrado o mais rápido possível, que eu brinco que são as minhas orações. A hora que eu desencarnar, pelo amor de Deus, a única coisa que eu quero é despertar o mais rápido possível e entender que eu desencarnei, para não dar trabalho para os outros. Desapegar dos livros. E então, em relação ao sofrimento seu, aí sim, muitas vezes acaba atrapalhando, entre aspas, esse desapego, esse acelerar de processo em 4 anos dele também, porque a cegueira, o problema que ele passou com a hemodiálise, acabou no corpo físico, né? Os problemas que ele teve aqui na matéria, ele conseguiu eliminar no momento que ele desencarnou. O corpo físico não existe mais, esse sofrimento não tem mais. Então nós é que carregamos essa imagem toda, que não é à toa, e de que ela se diz legítima, como a pergunta do sofrimento no desencarne. Kardec pergunta, os espíritos respondem, 934. Claro que é legítimo, mas esse sofrimento dele não tem mais, acabou. Então qual que é o grande trabalho? É nos desvincular dessa imagem do sofrimento do corpo físico. Esse corpo físico acabou. 4 anos na espiritualidade, tomara que ele já esteja em outro patamar de trabalho moral, desenvolvendo, porque aquele trabalho, o que tinha de expiação ou prova em relação ao corpo físico, acabou aqui. Cumpriu o que tinha para fazer. Enfim, então é só e aí é conselho mesmo, né? Mas a 935, gente, ele vem... Primeiro, os espíritos acabam a 934 falando que nós temos mecanismos para nos mantermos em contato com esses entes. Por isso que ele vem com a pergunta 935. Que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações do além-túmulo? Primeiro nós temos que lembrar que Kardec não fez essa pergunta à toa, porque estava pensando em nós em 2021, discutindo doutrina espírita com a clareza que nós temos hoje. Ele está perguntando porque a Igreja Católica, que era predominante e é predominante hoje perto da nossa realidade, diz ou tem o entendimento bíblico de que era pecado a comunicação com os mortos. Então por isso Kardec pergunta, né? Kardec não está perguntando para nós espíritas, ele não está perguntando para quem já tem o conhecimento ou a noção de que nós temos esse contato, essa realidade com a espiritualidade. Ele está perguntando porque assim, lá na igreja ele não falou isso abertamente, porque senão ele ia ser queimado, já quase foi assim, em relação mas lá na tal da Bíblia fala que eu não posso falar com o morto. Então essa é a primeira preocupação de Kardec, o questionamento que ele faz. Porque se ele estivesse falando para nós espíritas, hoje nós estaríamos falando tudo isso que nós falamos. Não, mas nós já temos noção de que, como a Ana citou lá no começo, no final da pergunta 934, na resposta, hoje nós já temos essa noção de que no desdobramento nós podemos, que no sono nós podemos, que nós temos hoje o contato com as cartas, enfim. E a Ana lembrou de todo esse processo que nós já falamos várias vezes aqui em relação à seriedade de quem desenvolve esse trabalho. Eu vou contar uma história para vocês para a gente encerrar dessa história de carta online, que eu fiz uma maldade essa semana, avisei ela estava quase dormindo, falei, vou falar uma maldade, e fiz, enfim. Mas o que ele está falando para nós? A resposta dos espíritos depois. Não pode haver nisso profanação, quando haja recolhimento e quando a evocação seja praticada com respeito e conveniência. Evocação. Então ele está falando o que para nós? O que é evocar? Eu estou entrando em contato com esse meu ente. Quando isso feito de maneira amorosa, quando nós fazemos as nossas orações, todo mundo aqui que devolveu alguém, com certeza os coloca nas suas orações, imagino eu. E de que maneira? Olha, pai, mãe, nós estamos tentando, tá difícil, enrosca de vez em quando, faz falta, é complicado, queria que estivesse aqui em tal momento. Tem hora que eu falo para Ana que eu erro o caminho e vou para casa do meu pai, tem hora que domingo eu vou ligar para meu pai para fazer tal coisa, enfim, isso já faz um tempo, hein? Então, qual é o que ele fala para nós dessa evocação? Primeiro, nesse sentido, quando nós vamos, lá embaixo, a possibilidade de nos pôr em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que nos deixaram antes de nós. Pela evocação, aproximamos-nos de nós, vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem.
E aqui muita gente vai falar assim, ó, como a Ana respondeu. Alguém fala assim, mas eu sonho tanto, sonhei uma vez e não lembro, ou não tive resposta. Só uma vez que eu vi. Eles respondem. Nós é que não temos, aquilo que eu falei para vocês, nós é que não estamos sintonizados muitas vezes, nós é que não estamos nos colocando à disposição disso. Aí alguém já vai levantar a mão e falar assim, ué, mas eu queria tanto falar. E como é que nós estamos nos preparando para isso? Como é que nós estamos indo dormir ou acordar? Quem são as nossas companhias espirituais durante o dia e durante a noite? Será que as minhas companhias espirituais que eu carreguei durante o dia inteiro, chutando todo mundo, xingando todo mundo, vendo pornografia, falando besteira, quem me acompanhou o dia todo? Será que esse ente meu querido, que está na realidade espiritual, sentindo com uma facilidade muito maior, porque aqui encarnado nós fingimos, nós fazemos isso o dia inteiro e chega à noite em casa com cara de santo, e aí nós enganamos, nós temos a carapaça, nós temos a capa do corpo físico que nos protege, que nos facilita a mentira. Mas e lá na realidade espiritual? Esse meu ente querido, que eu faço as minhas orações com toda a força, com toda a vontade de que ele esteja indo no caminho correto, que ele tenha se encontrado, que ele esteja no caminho, que ele esteja melhorando moralmente, e que se ele realmente estiver melhorando moralmente, o que ele vai imaginar ou como ele vai se aproximar dos espíritos que foram os que estão me acompanhando durante o meu dia, a minha noite? Alguém já parou para pensar nisso? Será que esse espírito que eu faço tantas orações para que esteja bem, que esteja saudável, de que esteja evoluindo moralmente, quem ele vai encontrar como companhia espiritual minha? Será que ele vai ter orgulho de me encontrar com as companhias espirituais que têm o padrão vibratório que eu vibrei durante o dia e a noite? E aí eu não consigo mais fingir, eu não consigo mais falar assim, eu me arrependo tanto, eu sou assim, porque Deus me fez assim, eu não consigo mudar, não consigo evitar. Faz bolero para justificar? Não dá. Não dá. Com a espiritualidade, infelizmente, nós não conseguimos. Então, quando eles falam de tudo isso, em relação a todo esse contato, eu estou me preparando para esse contato com a realidade espiritual? E mais, e aí vamos entrar agora do outro lado. Alguém conhece, ou alguém que está aqui, vários exemplos foram citados, alguém que falou aqui, gostaria ou consegue imaginar um pai ou uma mãe receber uma carta psicografada do Chico Xavier, falando assim, pai, mãe, estou literalmente no inferno. Pai, mãe, isso daqui é o terrível. Estou ardendo, estou passando por dificuldades horrendas. Alguém gostaria de receber uma mensagem dessa? Ou nós ainda, infantis como somos, ou gostamos de fantasiar, imaginamos o que nos venderam há muito tempo, de que a partir do momento que desencarnou virou anjo. Vou citar um exemplo prático. Um pai e uma mãe que querem desesperadamente, não são espíritas, são católicos, fervorosos, procuram o centro espírita porque o filho morreu de um acidente de moto. Em que situação? Drogado, bêbado, sempre foi assim durante 5, 6 anos. E desencarnou dessa maneira. Qual seria a comunicação que esse espírito viria a dar? Alguém pode responder? Se nós somos os mesmos quando desencarnamos, com qualidades e defeitos, qual seria, em que situação moral, em que situação vibratória estará esse espírito para vir dar uma comunicação?
Então daí que nós precisamos entender, e muitas vezes nós não queremos, porque nós achamos que todos os entes queridos nossos viraram anjos, de asinhas e auréolas, todos os defeitos acabaram no momento do desencarne, na hora que nós choramos em cima do caixão, mas eles continuam com os mesmos defeitos, vícios. Alguém consegue imaginar um médium sério, ou a espiritualidade permitindo, num trabalho maravilhoso de consolo que é as cartas psicografadas ou as cartas consoladoras, algum médium recebeu um espírito nessas condições para dar uma mensagem psicografada para um pai, para uma mãe, com um salão de 350 pessoas, onde o Banana do Alexandre fala todas as palestras que ele vai, que cartas consoladoras, que todas as cartas servem para todo mundo. Vem um infeliz desse, dá uma comunicação dessa, ninguém nunca mais assiste a minha carta, nunca mais assiste a minha palestra, além do que me bate na hora que eu saio lá fora. Claro que não vai vir. Por quê? Primeiro, não vai trazer benefício para ninguém. Ué, mas por quê? Porque é carta consoladora. Eu preciso trazer a informação. Agora há pouco nós falamos. Muita gente fala que é só merecimento. Não, é merecimento e necessidade, utilidade. A espiritualidade vai usar dessa situação, desse expediente, para acalmar uma família, para orientar, para trazer uma informação, às vezes em uma palavra, como nós recebemos a última da minha mãe. Nossa, tá tudo certo, tá tudo tranquilo e tal, mas... Pronto, entendi, mãe, show, era esse o recado. Tem 10 páginas, eram 2 palavras. Para isso que são as cartas. Então, nós criamos toda essa situação e nós temos totais condições de ter. Mas eu sempre digo isso, falo isso para a Ana, que ela sempre me pergunta do atendimento fraterno, que estão perguntando onde que vai ter carta, em que cidade vai ter, se tem médio que tem, se tem agenda, se não tem. Eu falo isso nas minhas palestras, quando eu participo com todos esses amigos que fazem esse trabalho maravilhoso de carta. A carta não pode ser o consolo. A carta é para ser um paliativo. A carta é para nos dar a certeza, ou a convicção, ou reafirmar de que esses entes continuam vivos. O que precisa nos fortalecer e nos orientar, e nos basear para o que nós vamos continuar vivendo, tem uma coisa só, que é o tal do Evangelho de Jesus. Não vai ter carta nenhuma. Isso eu vou garantir para vocês e as mães que receberam ou não receberam, os pais ou os filhos que querem receber ou receberam, podem ficar bravos comigo. A carta é só um instrumento para falar assim, ó, continuo vivo e preciso que você continue aí. Quem nos fortalece, quem nos dá norte, ou pelo menos quem deveria nos dar, é o Evangelho do Cristo. E eu falo isso em todas as palestras que eu faço com esses médiuns que fazem esse trabalho. E todos eles que são sérios, todos os que nós conhecemos e que fazem trabalhos sérios, vão na mesma direção. Eu não sou a resposta para o seu sofrimento. A resposta está no Evangelho. A carta é só para te fortalecer, é só para te dar a sementinha para que você aproveite, agarre e vá embora. A Conceição está aí, vou de novo usar o exemplo da Conceição. A Conceição, depois de quase mais de 1 ano e tralalá, que estava assistindo palestra, participando de estudo, foi receber uma carta da Érica. E o fato de receber a carta, em momento algum, fez com que a Conceição abandonasse a doutrina espírita. Por quê? Porque a carta só foi falar assim, ó, é verdade. Tudo aquilo que você está conhecendo, descobrindo, estudando, aqui nessa carta eu só estou falando assim, ó, tudo aquilo é verdade. Então, a carta, a comunicação, como eles nos dizem, é uma dulcíssima consolação, mas não vai nos servir eternamente, mesmo porque, se nós tivermos trabalhos sérios, nós precisaríamos pegar uma mãe para consolá-la e escrever uma nova Bíblia de tantas mensagens que essa mãe ou esse pai precisaria receber. Eu preciso mandar uma mensagem todo dia. E isso, vocês me desculpem, não acredito que a espiritualidade esteja à disposição para isso. Para te falar, olha, mamãe, estou na festa de Natal
vestido de amarelo e fique feliz porque aqui também tem bexiga e balão. Depois de 15 cartas, 20 cartas. Não consigo. Então o consolo não está na carta. Ele fala que o Espírito é uma dulcíssima consolação, pois nos proporciona meio de conversarmos com eles, de matarmos a nossa saudade, de materializarmos o sentimento de saudade e de falta. Mas ele não pode ser a carta consoladora o que nos... Sim, e as mães que não receberam? Os pais que não receberam? Os filhos que não receberam? Tem que desacreditar na realidade da vida espiritual? E eles nos dizem muito pelo contrário. Aliás, eles falam o tempo inteiro na evocação, na nossa comunicação com eles. O tempo inteiro da resposta 935, eles nos falam em evocação, eles nos falam em nosso contato com eles. Só que é o que eu disse agora há pouquinho. Como é que nós estamos nos preparando para esse contato? Será que esse filho, esse pai, essa mãe, esse amigo que está lá também trabalhando, se esforçando para melhorar, como é que ele vai se sentir a hora que ele vier nos visitar e se deparar com as nossas companhias espirituais? Vale a reflexão. Tá joia? Gente, nós passamos quase 15 de novo. Gente, mas nós vamos encerrar. Então, quarta-feira que vem nós não temos o estudo, nós vamos compartilhar a transmissão da palestra, que nós vamos fazer, na verdade, de Luz em Jaú. No dia 22 nós encerramos com a 936. Todos convidados, por favor, participem conosco. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós temos Evangelho no Lar. Se, por acaso, o centro daqui de Pedreneira, que nós fomos fazer a palestra de perda de gente querida, vocês não enjoaram, nós compartilharemos também. E muita gente pergunta, a Ana sempre procura para alguém que passa, no nosso YouTube também tem algumas palestras, e a Ana fala para mim que todas elas são diferentes, eu acabo nem percebendo, mas tem algumas palestras de perda de gente queridos que eu fiz, mas tem várias outras de muita gente melhor, também hoje em dia nas redes sociais. Tá bom? Mais algum aviso? Cláudia, Ana? Tá bom? Então amanhã às 7 horas da manhã nós temos o Evangelho no Lar. Quem faz a oração final? Cláudia, vai? Ana, faz. Ana. Queria agradecer a todos pela companhia, pela vibração, como ontem, né? A gente tinha falado que mais uma palestra musical, mais um palestrante disse que se emocionou com a vibração apesar da distância. A gente sabe que energia, né, não tem distância. Mais uma vez, o estudo com vocês nos traz muito equilíbrio, nos traz muita paz e muito discernimento no estudo. Então eu queria agradecer por vocês estarem sempre conosco, fortalecendo esse trabalho de estudo. Realmente a gente aprende mais com vocês. Então, primeiro, a minha gratidão a vocês e as energias de tanto carinho, de tanta amizade. Gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai, que nos permitiu que tivéssemos mais uma noite de estudo, ao mentor espiritual desta casa de oração, aos nossos mentores e a nosso amigo e mestre Jesus Cristo, nosso irmão, nosso companheiro, que sempre está conosco. Eu sempre digo que Jesus e Deus sempre está com a gente. Quando a gente fala para alguém, vai com Deus, Deus já está com você. Só falta a gente estar com Ele. Só falta a gente estar com Jesus, né? Cabe a nós a aproximação, o abraço está aberto, o coração está aberto para que sejamos acolhidos.
que todos sintam a presença de Jesus, que todos sintam a sua luz, a sua paz nessa noite. Gratidão aos desencarnados que aqui também tiveram, aos trabalhadores de Jesus, né, que nos ajudam neste trabalho e trazem irmãos desencarnados também para aprender, para clarear a mente, que sejam levados aos seus devidos lugares, que consigam acompanhar os seus mentores, os seus amigos espirituais. Então, gratidão a toda a espiritualidade maior que nos protege e nos auxilia no trabalho. Somos tão pequenos, mas agradecemos a oportunidade do trabalho. Que assim seja. Gente, eu lembrei, desculpa, estou rindo aqui. Eu lembrei que eu ia falar do negócio que eu aprontei, né? Dá tempo aí, gente, vocês conseguem escutar mais essa? Não que eu esqueci. Eu ia falar, deixa marcado aqui a hora que eu começou a fazer oração, que eu lembrei. Semana passada, eu acho que foi quarta-feira, depois do estudo, apareceu no Facebook Cartas Consoladoras Online, de uma das que eu não tinha ainda, que eu não tinha aparecido para mim ainda. Tem um monte que aparece, de vez em quando eu falo aqui para vocês, tal. Essa não tinha aparecido ainda. Chama Rafael. Já falei, agora já foi. Aí a Ana estava respondendo, anotando os nomes e tal. Falei, marca um telefone. Não precisa, eu consegui aqui. Eu vou aprontar uma. Nem sabia. Não sabia que eles não. Ele ia aprontar isso não. Então, assim, marca um telefone. Eu achei até que. Eu pensava que vai ligar para ele, disse alguma coisa, mas aí não era o DDD. Não, aí marquei. Eu marquei o telefone no WhatsApp. Tô sabendo agora, tá? Marca o WhatsApp e tal. Marquei, mandei. A hora que você manda, boa noite. Vem automático uma mensagem de áudio. Boa noite, voz de Silvio Santos. Boa noite, aqui. Gostaria de apresentar. Essa semana nós faremos as cartas tal dia, era domingo, segunda, terça e quarta. E então tudo bem e tal. E aí o cara com a voz maravilhosa e tal, quase me apaixonei pelo cara. Aí continuou, não? Aí, mas tenha fé, tenha certeza que você receberá a carta, fique atento e tal. E no final, o que vocês acham que era a última frase? Também vai agora embaixo o nosso Pix, a nossa conta, para mantermos as portas abertas, o valor que você quiser. Tá bom. E um áudio de 2 minutos e essa conta e tudo mais. E eu fiquei curiosíssimo, né? Porque o cara garantiu que vai mandar carta, cara. Você inventou. Inventou. Não, e assim, não precisa passar nome, passe só o nome do desencarnado, se possível, a data do desencarne. Tá bom. Aí eu entrei embaixo, não, foi pior que isso, gente. Aí entrei embaixo e fiz assim, ó. Boa noite. Para minha surpresa veio o mesmo áudio e a mesma conta com os Pix. E eu entrei embaixo. Boa noite. Veio o áudio e veio a conversa. Aí, falei, quer saber? Meti um Pix, R$5. E mandei o comprovante, porque o cara pede o comprovante. E boa noite. Por favor, você vai receber a carta com toda certeza. E o Pix de novo. Falei, gente, já depositei, não será que não vai vir a carta? E aí não aguentei, mandei um áudio de mais tempo do que o cara. Eu, olha, fiquei super feliz, já depositei e tal, agora eu queria o recibo e a carta. E a resposta foi, olha, muito bem-vindo, você vai receber a sua carta e a conta. Foram 7 mensagens iguais, gente. Aí eu perdi a paciência, esperei até na quinta-feira a minha carta. E passei todos os dados. De quem? Não interessa, de alguém, que também não sei quem que é. Nossa. Um nome, data de desencarne, data de nascimento, 3, 4 irmãos, papagaio, mandei o nome de todo mundo. Mas ele falou que não era pra A surpresa, você vai receber a carta, o mesmo vídeo. Aí eu perdi a paciência e mandei mais 4 ou 5 mensagens. O que vocês acham que aconteceu? Fui bloqueado, gente. Eu descobri quem que é esse tal de Rafael, que eu quero bater nele agora. Eu depositei 5, passei todos os dados e não recebi a carta. Então, por favor, gente, não façam mais isso.
Não entrem em internet, eu falo isso em todas as minhas palestras, eu fiz o Newton, ficou rolando de rir. Tudo papagaiada, tudo conversa fiada, Não tudo tem pilantra, Facebook, ordinário, não tem nada, não existe esse infeliz. Eu sei que eu gastei 5 para poder dar risada e para contar para vocês. Mas é para explicar para vocês que é tudo balela, gente. E o cara garante no áudio, é isso que eu falo. E eu fiz isso, e eu fiz isso brincando. Agora falando sério, eu fiz isso brincando, mas quantos e quantos pais, mães e filhos que realmente entram no desespero, depositam 50, 100 reais, porque muitos vão achar que quanto mais eu depositar, mais fácil Por isso não recebeu eu chegar. Então, o grande alerta sério, quando eu fiz a brincadeira, é de que para quem está desesperado, eu sempre falo isso nas palestras, o desespero de alguém prometer que vai te entregar uma carta do ente querido, muitas vezes nós vamos nessa onda e vamos nos decepcionar. E muitas vezes essas pessoas fazem com que os pais, filhos, nunca mais acreditem em doutrina espírita por conta desses farsantes. E nós temos centenas de exemplos, que depois nós vamos dando. Felizmente eu tenho um exemplo triste, mas não Próximo, não vai dar tempo. Tá bom? Gente, Márcia, perdi 5, mas eu ri, valeu a pena. Nem se eu tivesse comprado aquelas piadas prontas, não ia dar. Também, você acha que com 5 o cara vai fazer uma carta? Como? É online, gente. É online, não ia nem digitar. É que nem o cara que tá me devendo as fotos. Nunca vi, gente. O cara tá me devendo foto online. Se fosse na época de revelar, o cara ia me entregar na boda de ouro. O cara só voltou a responder assim: como que você quer receber uma carta se você me depositou só 5 reais? No máximo vai um oi. Oi, boa noite.